Muito bem, muito boa tarde a todos. Mais uma live aqui no nosso Instagram, IFCE Oficial. Conforme anunciamos aí nas nossas redes sociais, o tema hoje é o edital unificado de auxílio emergencial estudantil. Um apoio aí do IFCE para os estudantes em situação de vulnerabilidade nesse período de pandemia. Para tanto, daqui a pouco a gente conversa com a Ariadne Rabelo, assistente social da Diretoria de Assuntos Estudantis, para a gente dar uma repassada nos detalhes, nas regras que são previstas aí nesse edital, que foi lançado há alguns dias, retificado hoje, para a concessão desse auxílio emergencial para os alunos. Vamos ver se ela já solicitou a participação aqui. Peço que você mande suas perguntas, seus questionamentos, aí, suas dúvidas nos nossos comentários para que a gente possa conversar sobre esse edital. Vamos ver se ela já pediu. Está aqui, Ariadne. Vamos dividir a tela com ela. Atenção, aguardando. Oi, Ariadne, boa tarde, tudo bom? tudo bom? Boa tarde a todos e todas que estão Para nos a gente assistindo. iniciar a nossa conversa sobre esse edital unificado que reúne aí vários campi. Antes eu vou só dizer aqui quais são os campi que são contemplados por esse edital unificado. São os seguintes campi do IFCE: Acopiara, Baturité, Canindé, Crato, Fortaleza, Guaramiranga, Horizonte, Jaguaruana, Maranguape, Morada Nova, Pecém e Umirim. São esses os campi que estão reunidos nesse edital unificado. Os que não estiverem nessa relação é porque já lançaram o edital anteriormente, e os que ainda não haviam lançado editais estão reunidos nesse edital unificado lançado há alguns dias e retificado hoje pela Diretoria de Assuntos Estudantis do Instituto Federal do Ceará. Apresente-se aí para os nossos seguidores para a gente iniciar a nossa conversa. Certo. Bom, eu sou a Ariadne, né, como você já apresentou. Eu sou assistente social da Diretoria de Assuntos Estudantis. É um prazer estar com vocês hoje. Eu estou um pouquinho nervosa, então eu já vou pedindo desculpa por qualquer erro, por qualquer deslize, porque é a primeira live da vida. Então, um pouquinho de paciência comigo. Mas é isso que você já colocou, né? E eu estou à disposição. Eu espero que hoje a gente possa esclarecer as dúvidas dos estudantes, falar para eles um pouquinho desse processo de inscrição. Uma das dúvidas que nós sempre temos é a questão de documentação, né? Então, eu acredito que ainda vão surgir muitas perguntas sobre isso e eu quero esclarecer bastante para que esses estudantes possam fazer as suas inscrições bem corretinhas. Muito bem, então vamos começar do começo, Ariadne. Agradeço mais uma vez a sua disponibilidade em colaborar conosco, em participar dessa live. Não precisa ficar nervosa, é só uma conversa, tudo vai dar certo, tenho certeza. E o pessoal já está começando a mandar perguntas, enfim, são dúvidas pertinentes ao próprio processo de inscrição, processo de solicitação desse auxílio. Começando do começo, é um edital que que prevê a duração desse auxílio por 4 meses, né? Sendo o primeiro mês o mês de abril, aí tem maio, junho e julho também. Cada uma dessas parcelas desse auxílio são R$300. Houve uma mudança aí, tivemos uma pequena instabilidade no CISAI, que é o sistema que está sendo utilizado para concessão, para solicitação e para concessão desse auxílio. Houve uma pequena mudança na questão da inscrição, da data. Qual que é a nova data, Ariadne? Pronto. A gente estava com as inscrições no período de 20 e... foi segunda-feira, né? 27 até o dia 3 de maio, né? Que seria até domingo. E aí, na segunda-feira, o sistema ficou fora do ar por uma instabilidade devido ao número de acesso que nós estamos tendo. E nós prorrogamos a inscrição por mais um dia. Então, até segunda-feira, né? Até 23 horas e 59 minutos de segunda-feira que vem, dia 4 de maio, os estudantes vão poder estar se inscrevendo nesse processo. Essa foi a principal mudança, né, de datas no edital, certo? Muito bem. Temos algumas perguntas aqui que a gente preparou para começar essa conversa. O que é esse auxílio emergencial e quem é que pode se inscrever? Pronto. O auxílio emergencial, ele é destinado aos estudantes que estão passando por alguma situação de agravamento de vulnerabilidade.
O que é esse agravamento? É um estudante que ele já tem uma situação socioeconômica difícil, né? Ele já tem uma renda que não é uma renda adequada, ele já tem algumas dificuldades financeiras e sociais, mas acontece alguma coisa na vida dele, né? Algum fato que faz com que essa situação fique ainda pior. Então, assim, normalmente o auxílio emergencial, ele é concedido sem edital, acho que é importante a gente frisar isso, tanto que pode haver, acho que alguns campi abriram processo, já estavam com inscrições abertas antes mesmo dessa definição, dessa unificação de parcelas de valores, porque esse auxílio não prevê edital no nosso regulamento de auxílios estudantis, desculpa, e porque ele é concedido à medida que as situações vão surgindo. Então, eu tenho uma situação já de vulnerabilidade, uma família que tem uma renda instável, um emprego informal, e aí o meu pai, que é o provedor da família, falece, ou alguém sai de casa, ou ele perde o emprego, fica doente. Essas situações são exemplos, né? Existem várias outras, e aí a gente sempre analisa caso a caso, que causam o agravamento da vulnerabilidade. Nesse caso, no contexto que nós estamos vivendo hoje, e por isso nós estamos com uma oferta tão grande desse auxílio, está sendo considerada a pandemia, né? A pandemia da Covid-19, essa questão do isolamento social que está impedindo que muitas famílias continuem trabalhando, quem tem renda informal, e assim, pela experiência, muitos dos nossos estudantes têm uma situação de trabalho informal nas suas famílias. Então, a gente está considerando, nesse momento, para essa concessão maior do auxílio emergencial e para essa injeção também de recursos nesse auxílio, a situação que nós estamos vivendo no país e no mundo, né? Por isso, essa decisão. Quem pode solicitar? Todos os estudantes que estão regularmente matriculados, né, e fazem algum curso no IFCE superior ou técnico, aí de todas as modalidades, presencial, certo? Então, desde que você esteja com a sua matrícula regular, você pode fazer a solicitação do auxílio emergencial. Muito bem, muito bem. Está aí esclarecida essa parte de quem pode solicitar o auxílio, o que é o auxílio emergencial, enfim. Outra dúvida que o pessoal tem manifestado junto a gente por exemplo, caso o estudante tenha recebido auxílio do governo, ele pode se inscrever? O estudante que já recebe outro auxílio ou bolsa do próprio IFCE, por exemplo, ele pode se inscrever também? Pode. Não existe nenhum impedimento para a concessão do auxílio emergencial, nem para quem recebe o auxílio emergencial do governo e nem para quem recebe outro auxílio do IFCE. Com relação ao auxílio do governo, é importante até nós destacarmos que são políticas diferentes, políticas sociais diferentes, né? O auxílio que nós concedemos é com recurso da política de assistência estudantil, o do governo federal é da política de assistência social, é outro recurso, são fontes de pagamento diferentes, e legalmente não existe nada que impeça o estudante de acumular esses auxílios. E com relação ao auxílio do IFCE, também não existe no nosso regulamento nada que impeça que o estudante acumule mais de um auxílio. Mas o que é que acontece? Se eu tenho um estudante que fez uma solicitação no emergencial e ele já recebe um auxílio formação, por exemplo, que é um auxílio que tem um valor maior, de R$ 398, e eu tenho um estudante numa situação similar de vulnerabilidade, né, que não tem nenhum auxílio. Nesse contexto de análise, o estudante que não recebe nenhum auxílio, ele vai ser favorecido. Entendeu? A não ser que eu tenha uma situação muito discrepante, onde aquele estudante que já recebe o auxílio formação, ele tem uma situação infinitamente mais complexa de vulnerabilidade, e aí os profissionais que analisam, que são os assistentes sociais, né, somos nós, tem toda uma capacitação técnica para analisar coisas que vão além da renda, porque a gente recebe, aproveitando até para esclarecer, porque nós sempre somos questionados a respeito disso. Eu tenho um colega que a renda é maior do que a minha e ele recebeu e eu não recebi. Só que a gente não analisa só a renda, tem outros fatores, questões familiares, de doença, ter idoso, ter deficiente, ter criança. Então, todas essas questões são analisadas na concessão do auxílio. Pois é, meio que você já respondeu um pouco do que eu ia te perguntar agora. Quais são os critérios avaliados, né,
nesse contexto do edital e quem avalia o pedido de cada aluno? Pronto. Quem avalia somos nós, assistentes sociais, e eu posso até citar aqui para os estudantes ficarem mais... Deixa eu só pegar aqui. Que eu tenho a lista, né? Nós temos um cálculozinho que o próprio sistema faz de critérios, que ele vai somando, e aí ele já classifica os estudantes por esses critérios inicialmente, e depois que ele faz essa classificação, nós também fazemos a nossa análise com base em outras coisas. Então, o que é que o sistema vê? O estudante que tem a menor renda familiar, né, com a per capita de até um salário mínimo e meio familiar, o estudante que é oriundo de escola pública, ou que é bolsista integral de uma escola particular, a situação de moradia do estudante, então o estudante que tem situação de aluguel, casa cedida, casa de taipa, ele também conta lá uma pontuaçãozinha no sistema. O estudante que tem deficiência, o estudante que tem filho menor de 12 anos sob sua guarda, ou algum filho que seja maior, mas tem alguma deficiência, né? Seja maior que a cidade, mas tem alguma deficiência. E aí o último critério é justamente esse agravante de vulnerabilidade, que é o que eu falei, onde nós vamos analisar várias coisas. Nesse período, nós estamos analisando muito a questão da situação familiar nesse contexto de Covid. Então, minha família tinha uma lanchonete e ela fechou e era a única renda familiar, né? Então, é a questão do desemprego, do trabalho informal, a questão de o estudante já não está recebendo nenhum auxílio. Então, nós estamos, sim, verificando todas essas questões. E para isso, aí eu também já vou me adiantar um pouquinho, eu estava aqui até no meu roteiro para falar mais na frente, mas algo que é muito importante, depois a gente até repete se for preciso. Como é que a gente vai fazer essa avaliação dessa situação de vulnerabilidade do estudante? Com que ele vai informar para a gente lá no espaço da caracterização do sistema, onde tem informações adicionais, certo? Esse espaço, ele é fundamental ser preenchido, porque é ali que ele vai descrever como está a situação familiar dele hoje. Inclusive, isso está no edital, né? É uma coisa que foi feita especificamente para esse edital, para esse contexto que nós estamos vivenciando. Porque se eu tenho um estudante que ele não preenche aquilo ali, ele só coloca lá os documentos, eu vou ficar sem saber. Mas será que o Covid trouxe alguma diferença para ele, né? Porque para algumas pessoas, teoricamente, né, não teve um impacto tão grande de perda de renda ou de redução de renda. Então, a gente precisa saber como foi que esse contexto afetou a família do estudante, né? O estudante e sua família. Muito bem, nós estamos conversando com a Ariadne Rabelo, assistente social da Diretoria de Assuntos Estudantis do IFCE, lendo aqui alguns questionamentos do pessoal que está participando conosco aqui na nossa live. São agora, nesse momento, 382 pessoas acompanhando a gente, olha só, procura bastante grande aí, porque é um assunto que realmente desperta a atenção do pessoal, acaba influenciando bastante. Alguns desses questionamentos a gente já respondeu, por exemplo, o Samuel Aguiar, ele pergunta se só pode receber o auxílio quem não recebe nenhum outro auxílio da instituição, a gente sabe que não, você falou que pode receber uma coisa independente da outra. Ana Paula Carvalho pergunta, ela falou assim, ao me inscrever nesse auxílio, eu posso perder outros auxílios? Não, né? Não, de forma alguma. A Bruna Pires, ela fala o seguinte, ela pergunta o seguinte, na verdade, quem tem bolsa remunerada precisa preencher o anexo de exercício de atividade, aquele que está lá no edital? Não, na verdade a gente não faz essa solicitação de comprovação de renda de quem recebe bolsa. No edital, foi inclusive uma das mudanças dessa republicação do edital. No edital publicado no dia 24, que foi na sexta-feira, a gente tinha lá um item que tinha a solicitação que os bolsistas preenchessem essas informações. Mas como nós não contabilizamos as bolsas recebidas pelos estudantes como renda per capita, e diante do contexto nós estamos tentando simplificar ao máximo, reduzindo o número de documentos, reduzindo o número de declarações que eles precisam preencher, nós retiramos essa necessidade de quem recebe bolsa preencher. Então não precisa. Ele só vai informar lá que recebe essa bolsa. Muito bem, prosseguindo aqui com as perguntas do pessoal, o Woody Bezerra, como pego o comprovante de renda do meu pai? Ele não tem carteira assinada. Pronto. Vamos lá.
Eu vou aproveitar a pergunta dele para fazer uma apresentação geral de como é que vão ser feitos, do que são os comprovantes de renda que os estudantes podem colocar e de que forma eles podem fazer isso, tá bom? Então, nós temos, primeiro, a situação de estudantes com familiares de renda formal, que é aquele que tem carteira assinada ou é servidor público. Os principais documentos de comprovação de renda dessas pessoas são os contra-cheques ou a carteira assinada, certo? Nesse contexto, mais uma vez colocando, excepcionalmente para esse edital, nós estamos, inclusive, flexibilizando a entrega desses documentos, porque já tivemos alguns casos nos campi que já estavam com inscrição aberta de estudantes que estavam com dificuldade de pagar, inclusive, contra-cheques dos pais, enfim. E aí a gente resolveu abrir uma possibilidade de que mesmo o estudante, que o familiar ou ele tenha uma renda formal, ele preencha uma declaração de renda. Então, no anexo 2 do edital, existe um modelo de declaração de renda formal. É para aquelas pessoas que têm um vínculo empregatício, são funcionários de carteira assinada de alguma empresa, ou são servidores públicos, mas por algum motivo não estão podendo acessar esses documentos agora. Mais uma vez, eu vou colocar, é só para esse edital, e o uso dessa declaração, gente, é para quando não for possível apresentar os demais comprovantes. Então, o ideal é que se você tem um contra-cheque, você apresente o contra-cheque. Se você tem a cópia da carteira, apresente a cópia da carteira. Se não, a gente aceita a declaração. Aí tá aqui, ó. Eu vou apresentar, mostrar aqui, aproximar o máximo possível. Eu imprimi para mostrar, que é para deixar bem claro. Ó, declaração de renda formal, tá grifada, é o anexo 2, certo? Para outra situação que também é de renda formal, é de aposentados, pensionistas e beneficiários do BPC, que é o Benefício de Prestação Continuada do INSS. Normalmente, essas rendas elas são comprovadas através do extrato bancário, né, ou do extrato da instituição, colocando lá todas as informações. Inclusive, esses extratos eles podem ser conseguidos na internet. Mas nós também estamos aceitando uma declaração para aposentados, pensionistas, beneficiários do BPC, certo? É o anexo 3, tá aqui. Então, vocês podem ver, tem um anexo para quem tem renda formal, que é uma declaração de renda formal, o do BPC, aposentados e pensionistas. E aí, por último, é a situação daquele estudante familiar que não tem uma renda formal, que é o autônomo, que é o que vende cachorro-quente, que é o que tem uma pequena empresa, mas que não é formalizada e não tem o imposto de renda, não tem ali à mão. Essas pessoas, elas vão preencher uma declaração de renda informal. É o anexo 5 do edital. Certo? Aí ele vai colocar lá, eu, fulano de tal, portador da RG tal, CPF tal, declaro que exerce atividade tal, oferindo a renda do valor tal, assina e data. Certo? A gente tem todas essas formas de comprovação de renda. Uma coisa que é muito importante, Douglas, e que eu quero frisar, todos os membros da família que são maiores de 18 anos precisam comprovar renda. Então, se na minha casa tem 10 pessoas, eu tenho pai, mãe, vovó, primo, tio, 10 pessoas maiores de 18 anos, eu vou ter que ter 10 documentos de declaração de renda. E aí, pode ser que um seja formal, porque ele tem a carteira assinada, aí o outro seja informal, porque ele não tem, aí a minha avó é aposentada, então eu vou botar a declaração dela do BPC ou da aposentadoria. E eu tenho 2 primos que não têm atividade remunerada, mas são maiores de 18 anos, e eu também tenho mais de 18 anos, mas não trabalho. Aí eu vou preencher uma declaração de que não possuo renda. Então, o último anexo de renda que nós temos é o anexo 6, que é a declaração de que não possui renda. Então, vamos lá, das 10 pessoas da minha casa, eu tenho 2 aposentados, um com trabalho informal, um sem trabalho, outro 5 sem trabalhar. Então, eu vou preencher 5 declarações de que não, né? Cada membro vai preencher e assinar. Então, 5 pessoas vão preencher uma declaração de que não possui renda, o meu avô e a minha avó vão preencher uma declaração de que são aposentados,
que é o anexo 3. O meu pai vai preencher a declaração de renda formal, porque ele tem carteira assinada, ou vai apresentar o contra-cheque dele. E a minha mãe, que vende bolo, vai preencher a declaração de renda informal, que é o anexo 5. Então, juntando todos esses documentos de renda, eu vou ter 10. Vou ter que apresentar todos os 10. Será que deu para entender? Eu queria que o pessoal falasse se ficou claro, se ficou alguma dúvida. Eu sei que é um pouquinho confuso, por isso que é importante que vocês leiam o edital e, ao preencher, vejam as declarações para ver qual se encaixa em cada caso, né? Então, todo mundo maior de 18 anos tem que apresentar um documento, tendo renda ou não tendo renda. Então, se vocês tiverem isso em mente, quando vocês forem lá anexar os documentos, vocês vão contar. Não, na minha casa tem 5 pessoas que têm mais de 18 anos, tem que ter 5 documentos de renda aqui. Aí você já vai ver se está faltando de alguém. Como dizem aqui no Ceará, você respondeu uma ruma de perguntas aí de uma só vez aqui do pessoal que estava mandando para a gente. Muita gente perguntando, eu sou autônomo, como é que eu comprovo a minha renda? Olho nos anexos. O edital está muito bem construído nessa parte, de uma forma geral, e principalmente nessa parte dos anexos. Tem toda uma documentação lá que certamente vai encontrar o caso específico para se encaixar. Vamos lá, seguir aqui lendo as perguntas do pessoal. Olha, o Renner, ele pergunta o seguinte, é um ponto importante, outro ponto de dúvida bastante questionado pelos alunos. A conta bancária precisa ser do aluno? Precisa, né, Ariadne? Sim, precisa. Por quê? Porque nós estamos lidando com dinheiro público, então, assim, a própria diretoria de gestão orçamentária nos dá essa orientação. O nome do aluno é vinculado ao CPF quando a gente faz a folha de pagamento. Então, para ir para o portal da transparência, tem que aparecer o nome do aluno, porque é ele que tem o vínculo com a instituição. Então, por todas essas questões, nós não podemos pagar nenhum auxílio em contas de terceiro, nem de alunos menores na conta dos pais, nem de ninguém. Infelizmente, isso não é possível, mas assim, é uma questão até de responsabilidade com o dinheiro público, para que nós possamos prestar conta melhor, certo? Então, a respeito disso, o que a gente orienta? Os estudantes vão ter aí um prazo bem grande, porque eles têm até o dia 29 de maio para apresentar os dados bancários, eles vão acrescentar no sistema até essa data. Então, quem ainda não tem problema, vai ter um mês, hoje é 29 de abril. Vocês têm até 29 de maio para providenciar uma conta, certo? A conta, você pode me perguntar, Ariadne, mas e se eu não receber o auxílio? A conta vai servir para outras coisas, outros momentos. Como aluno do Instituto, você, posteriormente, quando tudo voltar à normalidade, pode receber um auxílio visita técnica, pode concorrer a outros editais. E nós temos contas que não geram nenhum ônus financeiro para o estudante. Então, é importante que os estudantes tentem procurar abrir esse tipo de conta, né? Que não vai ter nenhum ônus para eles. A gente está orientando também muitos estudantes a tentarem abrir as contas nos bancos digitais, porque aí eles não precisam fazer esse deslocamento até a agência bancária, se expor. Então, tem várias opções de bancos digitais hoje em dia, onde você consegue fazer tudo via internet, né? Inclusive, a informação que nós recebemos de algumas colegas que já conseguiram abrir conta para estudantes menores no Banco menores no banco digital foi no Banco Inter, né? Colegas do interior, vários estudantes já conseguiram abrir conta e a gente aceita, o IFCE aceita todos os bancos digitais, não há nenhuma restrição. Então, assim, não há motivo para nós fazermos o pagamento a priori na conta de outra pessoa. Exatamente. Estamos conversando com a Ariadne Rabelo, assistente social da DAE, do IFCE. Você respondeu agora a pergunta da Jeane. A Jeane Feitosa, ela falou assim, meu filho é menor de idade. Eu acho que eu não consigo abrir uma conta no nome dele. Como faz nesse caso? Está aí a opção do Banco Inter, né? Não tem nem o que pensar, não. Consegue sim abrir a conta. E mesmo assim, Douglas, mesmo que não for no Banco Inter, os demais bancos, eles também abrem conta para pessoas menores. Eles só precisam ir ao banco, né, se for uma agência física, acompanhado do responsável, com o documento do menor, mas eles abrem a conta sim. A facilidade do Inter é porque ele é digital, né? Não precisa nem se deslocar. Exatamente. Mas todos os bancos, a priori, abrem conta sim para menores de idade. Aí deixa eu só fazer
um lembrete aqui que eu esqueci de falar enquanto estava falando das declarações. Outra coisa que é bem importante a gente falar é que, para quem não tem como imprimir essas declarações, gente, essas declarações de renda, nós estamos aceitando também que essas declarações sejam feitas à mão. Vocês podem fazer de próprio punho, em um papel, um ofício, façam bonitinho, no papel limpinho, organizado, com uma letra legível, com a assinatura e data do dia, a data do dia, uma assinatura bonitinha, sem rasura, que essas declarações também serão aceitas. Todas as declarações podem ser feitas manuscritas na impossibilidade de impressão. Muito bem. A Renata Calisto, ela está perguntando sobre o auxílio de R$ 80, os alunos do IFCE terão direito, acho que é aquele auxílio que o governo do estado anunciou para a questão da merenda, né? Acho que isso aí é uma questão do governo do estado, não é? Isso, esse auxílio realmente é do governo do estado, né? Nós somos somos órgão federal e não temos realmente acesso a esse auxílio, não. São instâncias separadas, né? Continuando aqui com as perguntas, o Marquito, recebo auxílio formação, é necessário colocar o valor no meu comprovante de inscrição? Não precisa colocar não, porque nós temos acesso a esse valor do auxílio formação. Ele é unificado. Victor Luiz, tem uma pergunta. O extrato de abertura da conta com a agência, dá certo? Dá, né, Ariel? Dá. Para colocar lá nas informações bancárias, dá sim. E o importante é que você tenha lá o número da agência, o número da conta e o banco. É isso que é importante para a gente. Emanuele Valesca, trabalho de jovem aprendiz e ganho R$ 400, porém está suspenso o meu contrato. Como eu posso solicitar essa bolsa? Pode solicitar sim. Inclusive, você pode colocar, Emanuele, né? Aham. Que você pode colocar lá nas informações adicionais que devido ao período, né, da pandemia, você perdeu o seu contrato de jovem aprendiz, então a renda familiar diminuiu, então isso já é considerado uma questão de agravamento para ser contado na sua avaliação. Orlando Júnior pergunta se a gente tem mais ou menos uma ideia de quantas bolsas serão ofertadas para o Campus Fortaleza. Acho que não dá para saber disso agora ainda, né, Ariadne? Não, assim, o que ficou decidido? Quando foi definido, né, pela gestão do IFCE, que esse auxílio seria unificado, porque inicialmente o auxílio emergencial ele pode ser concedido no valor de até R$ 398,95 e até 4 parcelas. Então, geralmente, ele é concedido após uma visita e uma entrevista da assistente social, verificação da situação do estudante, e a gente vai, concede a primeira parcela e depois vai concedendo as demais de acordo com a situação. Devido à pandemia, a gestão do IFCE definiu, né? E aí cada campus acaba pagando um valor de acordo com a sua realidade. A gestão achou que seria interessante, nesse momento, unificar esse auxílio para dar um tratamento mais igual para todos os estudantes. E aí ficou esse valor de R$ 300, né? Em 4 parcelas para todos os estudantes, independente do campus. E o intuito é atender em cada campus de 5% a 10% dos estudantes matriculados. Nós não temos como saber quantos por cento de cada campus vai ser atendido ainda agora, não tenho como responder isso, porque em alguns campos, alguns já definiram, mas outros ainda estão em discussão, ainda estão vendo como é que vai ser feito com esse recurso, porque está sendo remanejado recurso muitas vezes de outras coisas, da merenda escolar, que não está sendo feito nesse momento para esse auxílio, enfim. Então, a gente ainda não tem definido, mas vai ser no mínimo de 5% dos matriculados, no máximo, aliás, não tem máximo, né? De 5 a 10. Se o campus tiver como atender mais de 10%, ele pode atender. Mas a gente tem que atender no mínimo de 5% a 10% por campus. Muito bem, é uma estimativa, né, uma projeção que se faz, que depende também da disponibilidade orçamentária de cada unidade contemplada nos editais, sim. Nesse edital também nos editais que cada campus lançou nos últimos dias nessa questão do auxílio emergencial. Vamos pegar mais perguntas aqui. O João Vitor, ele pergunta o seguinte: para as pessoas que são rurais, imagino que ele está falando de trabalhadores rurais, é preciso ir até a associação buscar comprovantes dos rendimentos?
Não, ele pode utilizar, né, aquela declaração de renda informal sem nenhum problema que eu mostrei no anexo do anexo 5. E aí ele vai colocar lá, declaro que exerce atividade de agricultor, né, se for a isso que ele está se referindo, ou de pecuarista. Aí, só para a gente esclarecer um pouquinho, porque chegou uma dúvida para mim aqui também. Acho que eu já falei, mas eu vou repetir. Gente, bolsista, por exemplo, a estudante lá do ProJovem, do Jovem Aprendiz que recebe uma bolsa, a gente não conta como renda. Mas é importante, ela precisa informar, porque nós precisamos saber a condição geral da família. Mas quando eu vou calcular lá a renda per capita do estudante e da família, ela não entra no cálculo da renda, né? Que é somar. Eu tenho 5 pessoas, eu somo o que cada uma recebe e divido pelas 5. Isso é a renda per capita. Essa bolsa dela de R$ 400, ou a bolsa do auxílio formação, por exemplo, não entra nesse cálculo, certo? Só para esclarecer isso. Muito bem, vou só furar aqui um pouquinho a fila das perguntas que eu tinha separado, que a Rebeca está separando aqui junto comigo, ela está me prestando um apoio, a Rebeca Casimiro, nossa chefe do Departamento de Comunicação Social. Uma pergunta bastante recorrente que o Tiago GP fez aqui, a gente vai voltar, nesse assunto acaba voltando, que é a principal dúvida do pessoal. Como que faz para o aluno que não tem conta bancária? Essa pergunta está muito recorrente, junto com a pergunta de como que faz para abrir a conta digital. Aí eu acho que basta entrar nos sites dos bancos, né? E também a gente tem que reforçar que dá para o aluno, para o candidato a esse auxílio, fazer a inscrição sem o número da conta, né, Ariadne? Porque você falou agora há pouco, tem um prazo de 1 mês para poder informar esse dado. Hoje são 29 de abril. Ele tem até o dia 29 de maio para informar esse número da conta. Ele pode fazer a inscrição sem o número da conta, né? Pronto, era isso que eu ia falar, Douglas. Ele pode se inscrever, sim, sem esses dados bancários, e aí, depois, no decorrer desse prazo, ele pode tentar fazer inicialmente a conta nesses bancos digitais, e aí, caso ele não consiga, aí sim ele pode se dirigir até uma agência física, né? E aí nós temos vários bancos disponíveis, os bancos estão funcionando com todos os cuidados, e tentar abrir a conta dele, né? Fazer a abertura da conta dele. É uma coisa assim, o procedimento realmente eu não tenho como explicar aqui, eu não tenho essa resposta. Nós podemos até depois tentar fazer uma simulação, né, em algum dos bancos e abrir, mostrar, não sei, a gente pode ver uma possibilidade de fazer isso e depois disponibilizar para os estudantes esse tutorial. Mas a priori é realmente ver qual banco que você quer abrir a conta, ver qual que dá melhores condições, vai lá no site e ele mesmo vai te pedindo todas as informações e você vai preenchendo, anexa os documentos que ele faz também, porque ele também faz solicitação de documentos, e aí aguarda finalizar. Mas isso não é um motivo para que você não faça a sua inscrição e você não vai ser indeferido por não ter a conta ainda, né? Você só precisa apresentar esses dados bancários a partir de até o dia 29 de maio. Certo? Muito bem. O Negreiro Sam, pode ser conta do Nubank? Pode, né? A gente está aceitando todos os bancos. Luiz Albino, posso usar conta da minha mãe porque eu não tenho? Não, tem que ser no nome do aluno. Não, Luiz, não pode. Aí o Renner 07, no edital tinha falado que podia ser uma conta que não fosse do aluno. Eu acho que ele deve ter se confundido, porque isso não existiu nem na versão inicial do edital e muito menos nessa versão retificada que saiu hoje, né, Ariadne? Não, o edital realmente não trouxe essa informação, ele deve ter feito alguma confusão. Pode falar. Não, é porque eu vi uma pergunta aqui a respeito do Bolsa Família, que passou, se o Bolsa Família é renda. Não, o Bolsa Família, assim como as outras bolsas, e por ser um programa assistencial, um programa de transferência de renda, ele também, o valor que as famílias dos estudantes recebem também não contam como renda, para o cálculo da renda per capita. Mas também é importante declarar que recebe, até porque é um dos pontos que, digamos assim, é um dos critérios que pontua a mais para o estudante, né? Aí o estudante coloca lá ou o anexo ou o comprovante do extrato bancário, ou o extrato bancário do Bolsa Família, ou aquela declaração que recebe o Bolsa Família, que é a declaração 7.
Letícia está falando aqui, ó, a Letícia, nossa seguidora, salvem a live, nem todo mundo tem internet boa para assistir ao vivo. Vai ficar salvo, Letícia, não se preocupe, daqui a pouco, na hora que a gente encerrar, vai para os nossos stories, tem aquele tempinho de processamento, mas logo depois fica disponível nos nossos stories aí no IFCE Oficial. Estamos conversando com a Ariadne Rabelo, assistente social da DAI, no IFCE. Vamos lá pegar mais questionamentos do pessoal. São muitas perguntas aqui, não tenho como ler todas, porque até a gente tem limitação de tempo aqui na live no Instagram, no máximo de 1 hora. Estamos aí com uns 36 minutinhos. Daqui a pouquinho a gente encerra. Vamos lá, o Tiago Cavalcante, ele disse que não consegue fazer inscrição pelo celular. Só pode pelo computador? Não, na verdade o sistema ele também tem a possibilidade de ser aberto no celular, mas infelizmente nesses dias nós estamos, devido ao número de acessos, com uma pequena instabilidade, né? Realmente ele está demorando um pouco, então talvez por isso ele não esteja conseguindo fazer pelo celular, porque ele foi feito para o computador, ele não é um app, né? Não impede que ele seja aberto, mas o desempenho dele no celular é diferente do computador. E aí, por causa dessa instabilidade, que também já está sendo monitorada pela DGTI, né? A DGTI está trabalhando junto com a gente nesse processo, tem nos ajudado, tem se disponibilizado, né? Eu falei, inclusive, antes da live com a Neila, lá da DGTI, ela disse que quem estiver com algum problema, realmente não conseguir, pode abrir um chamado, que eles vão dar uma atenção específica para cada chamado, de forma que a gente tenta atender a todo mundo para que ninguém seja prejudicado e fique sem conseguir se inscrever. Aí eu quero só aproveitar, Douglas, que eu estou falando do sistema, e já colocar uma pergunta que nós também temos recebido recorrentemente, né? Qual é o tipo de arquivo que o CISAI aceita? Então, vocês podem colocar no CISAI os documentos em formato de DOC, DOCX, PDF, JPEG, JPG, GIF, PNG e ODT. E cada arquivo deve ter, no máximo, 10 MB, né? Então, se você não puder escanear, porque a gente tem alguns estudantes que não têm acesso a isso, pode tirar uma foto, sim, do celular. Tenta tirar uma foto com a melhor qualidade possível. E o sistema também vai aceitar. Só confere para ver se a foto está visível, porque também é muito comum a gente receber arquivos que não são legíveis. Então, a gente acaba que não tem como fazer a análise. Então, uma dica para vocês aí que não tem o aparelho scanner em casa. Eu também não tenho scanner. Quando eu preciso escanear alguma coisa, existem alguns aplicativos que fazem o papel do scanner. Eles favorecem que o documento fique bastante legível. Ou seja, pode mandar aí PDF, DOC, várias extensões de arquivo de imagem. Está bem flexível realmente esse procedimento de envio dos arquivos para o pessoal analisar. Olha a pergunta da Jéssica Arlindo, quase que eu esqueço de tocar nesse assunto aqui, que é muito importante também. Você já até esclareceu para a gente, que a gente já passou para alguns seguidores respondendo em inbox e também nos comentários das nossas peças visuais nas redes sociais. A Jéssica Arlindo pergunta, para receber o auxílio, tem que ter conta corrente ou pode ser conta poupança? Pode ser poupança também, né, Ariadne? Pode ser corrente, pode ser poupança, não tem nenhuma diferença. Muito bem, a Gabriele Nobre pergunta qual a renda per capita para receber o auxílio. Você explicou aquele cálculo agora há pouco, junta todo mundo, divide, né? Pronto, a renda per capita é de 1,5 salário mínimo por pessoa da família. Então, a gente tem aí... Deixa eu só fazer a conta aqui, porque eu não sei decorado. O salário é 1.000 Gente... Dá um pouquinho mais de R$ 1.500. Então, por pessoa, mais ou menos isso. E ainda é uma renda alta, né? Só que, assim, eu vou falar aqui para vocês que é muito difícil um estudante que tem essa renda per capita a gente conseguir contemplar. Porque eles são a exceção diante da nossa, da nossa realidade no IFCE. Até tem, mas é difícil, não? Eles são a minoria. Pois é, além do mais, tem os outros critérios, todo aquele contexto que vocês analisam, que você falou agora há pouco. Né? Vamos lá, prosseguir aqui com o pessoal aqui. Eu, um artista, já fiz minha inscrição e não anexei a documentação de todo mundo. É possível editar? Pronto, é uma coisa também que é importante falar para vocês. Não é possível editar depois de finalizar a inscrição.
Mas, como nós ainda estamos num período de inscrição, eu, artista, você pode fazer uma desistência voluntária lá na inscrição que você já fez e fazer uma nova inscrição, né? Isso é uma coisa que o sistema permite devido à natureza do auxílio. Como ele não é um auxílio vinculado a edital, o sistema permite que o estudante faça isso. Então, se você vai estar lá preenchendo e você cometeu algum erro antes de ter esclarecimentos, pode cancelar sua inscrição, a gente colocou até lá no CISAI, mas isso até o dia 4, né? Enquanto estivermos com inscrições abertas. Depois que as inscrições fecharem, não adianta cancelar a inscrição e dizer, mas a Ariadne disse que eu ia poder fazer de novo. Eu estou dizendo que até o dia 4, enquanto as inscrições estiverem abertas. Então, por isso, eu vou falar mais uma vez, façam a inscrição com calma, né? Vejam direitinho todos os campos da caracterização, preencham o grupo familiar certinho, tentem ver com a família todos os dados que são necessários, dos pais, de quem mora com vocês, né? Renda, profissão, idade, porque tudo isso é pedido lá no grupo familiar e é importante para avaliação. E só na hora dos documentos, anexem, depois confiram e só finaliza a inscrição depois que você conferir. Então, faça isso mais de uma vez, se for necessário. Faça um checklist, né? E confira várias vezes para que você não seja prejudicado depois que acabar o período de inscrição. E aí, depois que a gente também foi perguntado como é que eu sei que a minha inscrição foi concluída. Foi uma das dúvidas que a gente recebeu, não sei se vocês receberam aí. Mas lá no CISAI, quando você conclui, vai aparecer para você o statusinho lá, acho que fica azul, se eu não me engano, inscrição concluída. Então, quando ele der essa mensagem para você, sua inscrição está ok, certo? Mas você não pode agitar. É isso. Muito bem. Júnior Galvão, eu escrevi à mão, pode dar erro? Não, a gente falou agora há pouco, pode ser com punho, desde que você use uma letra legível para facilitar a vida do pessoal que vai analisar, viu, Galvão? E sem arruga. Romulo Marques, quem não tem impressora em casa, como faz? Tira foto, a gente falou agora há pouco, tira foto da documentação e manda. A gente está aceitando, agora tome cuidado com o fato da foto ficar bem tirada, de forma legível, para facilitar a vida de quem está analisando. It's Kailane, meus pais têm carteira assinada, eu recebo auxílio, aí vai depender da questão dos outros critérios da renda, né? Isso, aí você pode fazer a solicitação se você estiver no teto da per capita, vai depender de quantas pessoas tem na família, aí o cálculo, e a gente vai analisar. Então, nada impede que você faça a solicitação. Muito bem, prosseguindo aqui, quem tem bolsa remunerada precisa preencher o anexo de exercício de atividade, acho que até já li essa aqui, ou não, porque são muitas perguntas, viu, Ariadne? Estou tentando me encontrar aqui, mas uma hora eu me encontro aqui. A Ruth Ellen, sobre o valor, é 300 por mês ou 75? Acho que ela dividiu esses 300 reais, não, 300 por mês nesse período de 4 meses. São né? 4 parcelas de 300 reais para todo mundo. Aí eu vou até fazer aqui um lembrete de que, assim, se o seu campus, tiver alguém de um campus que não está nesse processo seletivo, já fez, né, você já recebeu uma parcela num valor menor, nas próximas vai ser corrigido, né? Você vai receber a diferença, porque no final todos os estudantes vão receber R$1.200, que é o equivalente a 4 parcelas de 300. Aí eu queria só falar uma coisa também, Douglas, a respeito de, que eu não sei se surgiu aí, mas a gente também tem essa situação. Algum familiar, pai, que não é alfabetizado e não assina, né? Nós temos algumas situações desse tipo. Então, se for o caso, para assinar a declaração, a gente dá uma dica. Pode colocar digital. E aí, se não tiver almofadinha, você pode riscar de caneta, com a canetinha azul, e coloca lá que fica a digital. E você anexa junto dessa pessoa, da declaração dessa pessoa que não assina, o documento de identidade dela. Certo? Então, isso também está no edital, foi uma mudança que é bem significativa que foi feita nessa republicação da edital. Quem não assina por não ser alfabetizado ou por qualquer outro motivo, pode usar a digital, e aí a dica é essa da caneta, se não tiver almofada, e anexa a carteira de identidade junto. Muito bem, parabenizar aí a equipe da DAI por estar flexibilizando, estar facilitando ao máximo para que todo mundo que realmente necessita
consiga ser atendido por esse auxílio. A gente nota que há um esforço muito grande para que o aluno consiga fazer essa solicitação e seja atendido aquele que passar nos critérios aí. Pergunta do Tiago Leonardo é boa, hein? Eu estou longe da minha mãe. Ela pode preencher um anexo com assinatura eletrônica, por exemplo? Pode, a gente também vai aceitar a assinatura eletrônica devido às questões. Aí é super importante que ele faça o quê? Lá nas informações adicionais, ele diga, a minha mãe assinou eletronicamente porque não, enfim, porque mora em outra cidade, qualquer que seja a justificativa dele, né? Se o requisitante perceber, por exemplo, um erro na solicitação dele, o que ele faz? E ele já tiver finalizado a inscrição? Sim, sim. Aí ele vai, durante o período, se ainda estiver no período de inscrição, ele vai excluir a inscrição dele, cancelar e fazer uma nova, fazendo tudo de novo do começo. Fazer aquela desistência que você falou agora, né? Isso. Se já tiver acabado o período de inscrição, infelizmente, não vai ser possível ele fazer mais nenhuma alteração, porque aí depois que acaba o período de inscrição não é mais possível editar. Até porque, Douglas, a gente já inicia o processo de análise das solicitações. Então é muito complicado a gente estar analisando e o estudante alterando os documentos, alterando a caracterização dele. É por isso que eu falei que é tão importante o estudante prestar bastante atenção, faz a inscrição num momento assim de bastante calma, num lugar tranquilo, tenta pelo menos. Faz um checklist dos documentos, confere, reconfere, para tentar que não saia com o erro. E leiam o edital, meu povo, pelo amor de Deus, leiam o edital, que está tudo lá, explicadinho no edital, todas as informações que vocês precisam, inclusive todos os anexos. Tem gente que pergunta, por exemplo, o Ítalo UCG, ele pergunta, e quem não possui renda? Tem um anexo para isso também. Exatamente, a declaração de quem não possui renda. E aí, para quem nunca acessou o CISAI, por exemplo, que vai acessar pela primeira vez, a gente tem alguns vídeos tutoriais que estão lá no site do IFCE. No próprio edital, na página que está o edital, já existe o link para direcionar no YouTube para esses vídeos, né? E aí lá nos vídeos ele vai explicar passo por passo como abrir, como mandar um e-mail, como fazer a senha, como preencher a caracterização, tem tudo. Então, vocês têm o recurso do vídeo, tem o recurso do manual do aluno, que está lá, assim que você entra na página do CISAI, antes de fazer o login, tem lá um linkzinho para o manual do aluno, que também tem o passo a passo, né? E vocês também podem tirar dúvida com as assistentes sociais e os assistentes sociais do seu campus. Então, mandem e-mail, antes tiver qualquer dúvida, por qualquer dúvida que seja, manda um e-mail para a assistente social do respectivo campus, né? O serviço social de todos os campos está funcionando, a gente está trabalhando remotamente, então pode mandar, né? Eu vou pedir até para a comunicação disponibilizar depois uma lista, ou nos destaques, ou no próprio site, não sei, os meninos podem ver como é que fica melhor, com os e-mails da assistente social ou da coordenação de assistência estudantil de cada campus, para que os estudantes possam estar tirando essas dúvidas antes de finalizar a inscrição. Pois é, não hesitem em procurar aí os profissionais dos seus respectivos campi que estão prontos a ajudar vocês nessas dúvidas que são muitas e que continuam surgindo. A Ludmila FL, ela pergunta, quem está com curso trancado não se enquadra no público-alvo? Não, porque ele não está com matrícula regular, né? Então, ele precisaria estar regularmente matriculado, cursando. O Tiago GP, estou me formando, falta só o TCC, posso solicitar esse auxílio? Se você estiver matriculado no TCC, pode. A Gabi Moreira, quando o parente está desempregado, ele precisa fazer declaração, tem aquele anexo que a gente acabou de falar, o anexo de quem não tem renda. Né? Isso. O Matheus Silva pergunta, quando começará a ser pago? Olha, a gente vai terminar, tem uma previsão para terminar aí as análises no dia, deixa eu só dar uma olhada aqui no cronograma do edital que falhou a memória. Tudo bem. Pronto. O resultado final, depois dos recursos, é o dia 29, né? Que é o último dia para eles colocarem a conta. Dia 29. Então, a partir desse momento, a gente vai fechar as folhas de pagamento e encaminhar para o setor financeiro, né? De cada campo.
Então, às vezes demora um pouco, mas nós estamos também conversando todo o tempo com a DGO, né, que é a Diretoria de Gestão Orçamentária, para ver se a gente consegue articular para assim que sair o resultado, os auxílios serem pagos. Então, a gente vai pagar logo as parcelas de abril e maio, né, porque o resultado já vai sair no final de maio, e aí depois seguem as outras duas parcelas. O mais rápido possível, mas assim, provavelmente início de junho. Não vai sair antes disso, infelizmente, porque a demanda vai ser muito grande para fazer as análises. Então, a gente vai... Meio que de formiguinha mesmo, né, Ariadne? Porque cada caso tem que ser analisado de forma muito criteriosa, né? Exatamente. Prosseguindo aqui, a Magda 15. Esse auxílio tem alguma coisa a ver com o auxílio emergencial do governo federal? Não, são coisas totalmente diferentes. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Não tem nada a ver. Maria Alves, essa documentação é a mesma do auxílio transporte? Não, né? É bom a pessoa ler o edital certinho para conferir as particularidades deste edital. Inclusive porque nesse edital a gente flexibilizou mais as possibilidades de documentação. Então, lê o edital, mas o que a gente está pedindo de documento inicialmente é comprovante de residência, comprovante de renda, comprovante do Bolsa Família de quem recebe, né? E acho que é isso. Renda, residência e Bolsa Família para quem recebe. Muito bem, pessoal. Não deixem de conferir a seção lá, o edital como um todo, e principalmente a seção de documentação, que é o que exige mais atenção por parte dos solicitantes. Isso. Aí, vamos ver mais manifestações do pessoal aqui. O Natanael, ele mandou uma pergunta aqui, que ela tem um erro aqui no meio da pergunta. Na hora de colocar o NIS na declaração, eu ponho o meu ou do titular do cartão. Aí é que tá, porque o cartão só pode ser do titular, né? Do solicitante. Você não precisa anexar o cartão do Bolsa Família. Você pode colocar o número do seu NIS ou porque assim, tem uma diferença entre estar cadastrado, né, no CAD único, no cadastro único, e receber o Bolsa Família. Então, são duas coisas distintas. Então, geralmente, quem recebe o valor é a mãe, a chefe de família ou o chefe de família, uma pessoa. Geralmente é a mulher. A gente geralmente vê as mulheres recebendo Bolsa Família. Então, você vai colocar no nome de quem recebe o Bolsa Família, certo? O nome do titular, da pessoa que recebe lá no extrato. O dinheiro cai na conta da sua mãe, ou do seu pai, ou na sua. Então, você vai receber, vai colocar o extrato daquela pessoa, ou a declaração, o nome daquela pessoa. Muito bem. Então, eu acho que eu tinha até entendido errado aqui a pergunta do Natanael, mas, enfim, você já esclareceu aí. Tanto eu como a Rebeca acabamos entendendo aqui de uma forma diferente. Mas está respondido aí o Natanael. Prosseguindo aqui, Anderson Bessa, a conta de luz ou de água tem que estar no nome do aluno? Não, pode ser também no nome, se for uma casa alugada, mas aí é importante que você coloque lá que a casa é alugada. Se não for uma casa no nome do pai, porque muitas vezes é no nome do pai, da mãe, da irmã, de alguém que está no grupo familiar. Mas aí se for uma casa alugada, é importante você marcar lá que a casa é alugada, porque a gente vai saber que não é no seu nome o comprovante, porque a casa é alugada. Porque acontece também da gente pegar um comprovante que não está no nome de uma pessoa que não tem nada a ver do grupo familiar e o estudante não diz que a casa é alugada. E a gente fica meio sem saber. Então, diz que a casa é alugada. Chagas, fui demitido, estou de aviso prévio. Posso fazer inscrição? Pode, né? Pode sim. Usando aquele anexo lá de que não tem renda, né? Aí uma menina falou agora há pouco aqui que o pai dela foi demitido, né? E ela queria saber se ela podia fazer a inscrição. Só vou encontrar a pergunta dela aqui. Enfim, daqui a pouco eu encontro, mas estamos quase chegando aqui ao final da nossa live. Né? Mate Oliveira, se não tiver o cartão do banco, pode ser foto do app do próprio banco? Foto do app, Do app, Se tiver os dados bem direitinho, não tem problema não, pode ser sim. Tem o número da conta, agência, aquela coisa toda. Vamos ver aqui se eu encontro alguma dúvida legal aqui. Quinta dimensão. Fala sobre a declaração da residência para quem está longe de casa. Pronto. A declaração de residência para quem está longe de casa. A gente não... Geralmente,
documento ele é utilizado mais no auxílio moradia, né? Porque a gente pede para o estudante anexar 2 documentos de residência. Um da casa que ele está morando, né? No local onde ele está morando, perto do campus, e outro da residência dele de origem. Para esse momento, não vai ser necessário. Ele pode colocar o comprovante de endereço dele onde ele está residindo hoje. Então, hoje, se você está morando em Fortaleza, porque você estuda no campus Fortaleza, mas é do interior, você pode colocar o endereço de Fortaleza, não tem problema. Ele não precisa dessa declaração de moradia. Muito bom, Ariadne, né? Antes que o Instagram derrube a gente aqui por questão da limitação do tempo, de 1 hora, daqui a pouquinho a gente vai fechar, falta aqui uns 3, 4 minutos ainda. Só fechar com a última pergunta do João Vitor Brasil, que você já até respondeu, mas é bom a gente reforçar. Ele botou aqui, gente, esqueci um documento. O que fazer? Refazer a inscrição, né? Isso, exclui a inscrição e faz de novo. E aí, Douglas, eu queria só aproveitar e falar para o pessoal o caminho do chamado para abrir lá na DGTI, se tiver algum problema no sistema, que é só ir lá no site do IFCE, né? Vai lá na central de atendimento, na parte de aluno, aí tem DGTI e CISAI, bem simples. Aí você diz lá qual é o seu problema, que os meninos vão atender com o maior carinho. E a outra coisa, antes que acabe, porque me pediram para fazer um merchan aqui, é pedir para os estudantes para preencherem, participarem da pesquisa sobre a situação a percepção dos estudantes do IFCE sobre o distanciamento social em período de pandemia de Covid-19. Então, assim, é uma pesquisa importante, ela analisa vários aspectos, pede para os estudantes falarem de vários aspectos sociais, econômicos, e vai ser meio que um observatório, né? Então, é importante que seja preenchido até para que os gestores possam também ver que atitudes podem ser tomadas, né, diante das circunstâncias verificadas. É isso. Muito bem. Essa pesquisa que a Ariadne falou agora, você pode consultar os links dela lá no nosso portal ifce.edu.br, tem nas nossas redes sociais também, procura lá no nosso Instagram, no nosso Facebook, enfim. Tá dado o recado, estamos abertos aí nas nossas redes sociais, nos nossos inbox do Instagram, Facebook, Twitter e tudo, para continuar esclarecendo as dúvidas de vocês sobre o auxílio emergencial do IFCE. Ariadne, muito obrigado pela sua participação, por colaborar aqui conosco no nosso Instagram, esclarecendo as dúvidas do pessoal, acho que ajudou muita gente mesmo. Obrigado. Por nada, foi um prazer e eu espero que todos consigam fazer suas inscrições e que a gente possa deferir muitos auxílios. Valeu, até a próxima, pessoal. Até a próxima live. Tchau, tchau.